Esse vídeo não tem nada a ver com força de vontade. Aqui eu vou te mostrar armas, estratégias e como você faz para manipular o seu cérebro, seus impulsos, de forma que você fique mais tempo na dieta, queime mais gordura e emagreça muito mais fácil. Você acha que seguir dieta é muito difícil? Mas você sabia que tem como enganar o cérebro? Você manipular esse sistema de recompensa para ficar bem mais fácil? Reprogramar o seu cérebro e tornar ele o seu aliado para você ficar seco do jeito que você quer? E não só isso, hoje você vai entender tudo. Todo o contexto por trás da sabotagem alimentar, do porquê algumas pessoas não conseguem seguir dieta, como fazer tudo de modo muito mais fácil e como conseguir queimar gordura e emagrecer de vez. Mas antes, sou Brano Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te estourar de várias técnicas e estratégias incríveis que você provavelmente nunca ouviu falar antes. Mas deixa eu já te dizer logo algumas coisas muito importantes. Não existe pessoas fracas. Existem sistemas de recompensa viciados. Todos os cérebros, na verdade, têm um potencial incrível e são fortes. Então, aquela pessoa que não consegue seguir dieta é porque ela está bugada por dentro e fica procurando recompensas o tempo inteiro. E aí cria um sistema de autossabotagem e com isso não consegue seguir nada. Você ainda vai aprender agora que o desconfortável é a mudança de hábitos e não a dieta em si. Pessoas adaptadas à dieta, elas não sofrem mais. Só que até chegar lá é complicado. Só que eu vou te ensinar a você fazer isso de forma muito mais fácil para você não ficar sofrendo desnecessariamente. Então agora vamos entender por que que você se sabota. A primeira coisa é que o cérebro, ele economiza o máximo de esforço possível. Então ele não quer nada novo. Tudo que é antigo, padrões velhos, o que você está habituado, acostumado, ele quer repetir para que ele não gaste mais energia. Então, toda vez que você vai tentar mudar alguma coisa na sua vida, ele vai criar uma resistência interna a isso, justamente para economizar energia. A segunda coisa, o sistema de recompensa, ele é ativado por prazeres rápidos. Toda vez que você come alguma coisa gostosa, palatável, doce, gordurosa, você tem uma liberação grande de serotonina e dopamina. Isso cria uma associação no seu cérebro inconsciente de sensação de alívio, porque toda vez que você come, você tem essa liberação. Então, seu cérebro associa comer coisas gostosas a se sentir aliviado. Então, toda vez que você se sentir irritado, ansioso, estressado ou precisar de dar uma relaxada ou dar uma aliviada, o que que seu cérebro vai fazer? Eu quero comer algo gostoso, mesmo que você não esteja com fome. E aí, imagina, você está acostumado a comer várias coisas boas, e aí você vai e começa a dieta. O que acontece? A comida da dieta não é tão saborosa quanto você está acostumado. Então ela não vai causar esse alívio, nem esse pico de dopamina e serotonina, fazendo o cérebro ficar querendo ficar aliviado. E sem essa liberação de dopamina, você começa a ficar com tédio e irritado. Sem falar que também aumenta o hormônio do estresse, por você não estar liberando alívios imediatos. E quando você não tem nenhum alívio, nenhuma recompensa, vai dando uma sensação muito ruim. E aí, isso acumulado, o cérebro começa a ver como se fosse uma ameaça a você. Então, o que que ele faz? Não quero mais isso e quero voltar aos antigos padrões. Estou sofrendo demais. E outro grande sabotador é o desejo. Muita gente chama de fome emocional, mas nada mais é do que não é que você está precisando comer, é uma vontade de comer. Para quê? Para liberar dopamina e serotonina. Isso acontece pelo fato do cérebro estar acostumado a receber esses estímulos. E pode acontecer até quando você almoça, por exemplo, e aí você se sente cheio, mas você quer um docinho. Você lembra de alguma coisa assim? Isso acontece por quê? Porque o almoço não te causou esse alívio, essa liberação de dopamina e serotonina. Se você não sabe, a dopamina, ela antecipa a recompensa.
elas geram a sensação de prazer e motivação. E serotonina gera uma sensação de bem-estar e relaxamento. Então, os dois gera o alívio que eu estou falando aqui. E agora vamos entender como é que a gente engana esse sistema de recompensa. Uma forma de trapacear o estímulo do cérebro seria você comer coisas crocantes e leves, como por exemplo pipoca, que é milho, né? Como se fosse o arroz, em termos de tabela nutricional. Ele serve para controlar essa vontade, por exemplo. É uma ótima opção. Se você gosta de algum vegetal, por exemplo, cenoura ou brócolis, eu gosto de brócolis cru, embora a maioria não goste. Quando eu mastigo e fico comendo, eu me sinto muito mais relaxado. Mas não recomendo para todo mundo, né? Porque a maioria não gosta. Outra opção legal também é logo depois que você comeu a refeição da dieta, você fazer alguma coisa prazerosa, como tomar um café sem açúcar, como tomar um banho quente, uma coisa que você goste. E você faz sempre depois da refeição, que não seja comer um doce, né? Porque a ideia é você tirar essa associação e resolver essa questão. Então, essa é uma das opções. Segunda coisa, você planejar os picos de dopamina com estratégia. Como assim? Não é antecipar a recompensa? Então, o que que você faz? Você coloca metas, por exemplo, metas de peso, metas de foto. Então, você criando essa cultura de fazer isso vai melhorar muito, porque você vai ficar estimulado a fazer e vai querer aquela recompensa e vai liberar dopamina e o cérebro vai sentir menos necessidade do alívio emocional da comida. Então, ó, tirar foto toda semana para comparar a evolução e botar metas de peso. Segunda coisa, fazer refeições livres planejadas, ou seja, você coloca um dia e fala, ó, eu vou comer tal coisa nesse dia. E aí você fica com aquela expectativa, fazendo tudo certinho, porque já sabe que vai chegar naquele dia e vai ter o seu alívio. Então isso ajuda demais também. E embora nem sempre seja possível, você receber elogios de terceiros também ajuda muito no processo, porque te dá essa sensação de alívio, de relaxamento. E terceira coisa que dá para fazer também é você redefinir o significado do seu esforço no desconforto, que é como se fosse assim: ah, você tá com a fome, aí você pensa, pô, se eu tô com fome, então tá dando certo, eu tô secando, tô perdendo gordura. Ou então você está treinando e muito cansado, aí você fala, pô, eu tô fazendo isso, mas tá dando resultado. Eu tô fazendo isso para crescer. Aí você faz aquela noite de sono, você abre mão de sair ou fazer alguma coisa para dormir bem, e aí você pensa, pô, dormir bem para evoluir mais. Não vou sair para melhorar meu corpo, minha autoestima. Também é válido fazer esse tipo de coisa. E não o contrário, né? Não é desculpa para errar, e sim motivos para acertar. Número 4, colocar gatilhos positivos ao invés de gatilhos de sabotagem. Ou seja, você vai comer, por exemplo, você vai na cozinha. Termina de comer, você já sai da cozinha. Se você ficar lá rondando, pensando, conversando, é muito provável que possa dar o impulso de você pegar outra coisa para comer. Ou então, você não pode comer na frente do computador, por exemplo. Justamente porque isso vai te dar gatilho de ansiedade e vai fazer você querer comer mais. E é importante dizer que o seu cérebro, ele aprende por repetição. Então você vai criando novos hábitos e ele vai reprogramando para criar uma nova trilha neural e você evoluir. Então agora vamos aprender a como construir uma rotina que o seu cérebro gosta, a favor dele, né? Para ele não ficar gastando energia e esforço e querer descontar na comida depois. Ó, o cérebro já ama previsibilidade. Então uma coisa que você pode fazer é o quê? Comer nos mesmos horários ajuda muito. Comer a mesma dieta, os mesmos alimentos também ajuda muito. Treinar no mesmo horário todo dia. Então, ele gosta de previsibilidade. Ele sabe a hora que você vai fazer e ele não vai ter surpresas, vamos dizer assim. Porque a surpresa é o quê? É uma antecipação de recompensa. Então, vai liberar. Então, a coisa é decisões. Toda vez que você tem menos decisões para fazer, o cérebro também vai te sabotar menos. Agora vamos ver como construir uma rotina que o seu cérebro gosta. Primeiro, o cérebro ama previsibilidade, ou seja, ele quer que as coisas você já sabe o que vai acontecer.
Então, surpresas, ele não é muito legal. Ou seja, horários, refeições, tudo, se você tiver tudo organizado de uma forma que facilite para ele, ele já sabe o que vai acontecer, então fica mais fácil para você fazer isso. Por quê? Porque ele vai gastar menos energia. E você poupando o estresse dele, ele vai querer menos alívio. E o alívio é o quê? É a comida. Número 2, repetir os mesmos alimentos nas mesmas refeições. Variar assim, só se for precisar muito mudar o sabor. Mas ele sabendo o que que vai comer em cada refeição, fica muito mais fácil. Ele não ficar pensando em tudo. Quanto mais ele fica pensando nas coisas, mais estresse ele vai ter. E aí, alívio. Número 3, controle de fome extrema. Imagina você fazer um jejum sem estar acostumado a fazer dieta. Com certeza você vai querer comer besteira. Por quê? Porque você causa muito estresse ao seu cérebro por não ter um alívio de comida, de nutriente. Então o corpo todo fica estressado e o cérebro não vai querer fazer uma dietinha e vai querer um alívio imediato. Número 4, treinar no mesmo horário todo dia. Você já sabe que horário ali você vai treinar e quanto mais cedo você treinar, melhor. Porque quando você já faz o treino de manhã cedo, seu dia rende outro nível. Você já prepara o seu cérebro, seu corpo para funcionar bem melhor. E número 5, sempre dormir bem. O sono ele vai regular cortisol, o estresse, ele vai fazer com que seu cérebro fique menos estressado também e necessite menos alívio, favorecendo todo o ambiente hormonal para você perder mais gordura e também para você não ficar querendo comer besteira. Então, durma mais no mais escuro que você puder e o mais cedo possível. Você também pode fazer uma temperatura baixa, também é agradável, e utilizar algum tipo de recurso para dormir melhor, como magnésio, melatonina também vai ajudar muito. E agora vamos ver qual o plano ideal para o cérebro funcionar com a dieta. Primeira coisa, clareza. O que que você vai comer? Quantas refeições? Qual horário? A organização leva o cérebro a ficar muito mais tranquilo com tudo. E também estou falando de suas metas semanais. Qual o seu objetivo? Quanto de peso você quer perder por semana? Como é que você quer estar daqui a 3 meses, um mês? Como é que você quer evoluir toda semana? Qual a sua meta de peso? Como é que você quer estar de shape? Refeição livre, qual dia? Quando você tem a refeição livre, você fica com a expectativa grande nela para o alívio. Você já tem o dia certo para se aliviar, então você consegue se manter mais fácil no planejamento. Segunda coisa, como os alimentos que você gosta. Se você comer algo que você gosta, você já vai liberar dopamina. Então vai ser como se fosse um alívio para o seu cérebro. Então você não vai precisar comer besteiras. A quantidade de besteiras que você vai comer numa dieta que você já gosta é muito menor. Então facilita muito. É muito mais fácil você fazer uma dieta que te dê prazer do que uma dieta que tem alimentos chatos. Número 3, tem que ter a refeição livre calculada. Ela vai te ajudar no metabolismo e também na cabeça. Vou falar isso quantas vezes forem necessárias. Encaixe na sua dieta sem aumentar demais as calorias, de forma planejada e organizada, só para dar um impulso no metabolismo e ter a sensação de relaxamento do seu cérebro também. Número 4, ajustes semanais baseados no seu corpo. Você vai, ao longo da semana, sentir a necessidade de apertar a dieta, se você estiver emagrecendo. Então, você vai ter que ir mudando algumas coisas até chegar no final do processo de emagrecimento. Se você manter a mesma dieta, você vai ficar estagnado e vai travar o metabolismo. Então, você tem que ir mudando para continuar tendo resultado. Então, comer os alimentos que você gosta, calcular sua dieta, ter tudo estruturado, bonitinho, organizado, saber os ajustes semanais, metas, como você quer ficar, todos os detalhes. 4, encaixar a refeição livre e planejamento de forma estratégica. Algo que você goste e o dia certo, o horário certo. Se você quiser já tudo pronto, protocolo de emagrecimento, tudo certo, tem um Dieta Fácil. Dá uma olhada na descrição e custa menos do que o iFood no sábado à noite. Melhor coisa. E agora algumas coisas da neurociência fala que pode ser muito legal para você. A primeira coisa é que se você cede a um impulso, então já fica muito mais fácil você ceder posteriormente.
Então, se alguém te oferece algo fora da dieta e você aceita, mesmo que seja de pouca caloria, é muito provável que você queira quebrar a dieta com mais facilidade depois disso. Então, quem já faz dieta já sabe que se vai seguir o negócio, então tem que seguir. Se você ficar aceitando coisas, você vai abrindo mão e aí uma hora você cede. Por quê? Porque seu cérebro se adapta a ceder ao impulso. E aí vem um impulso maior, você acaba querendo. E outras coisas importantes. Existem vários alimentos que vão te ajudar muito nesse processo. Por quê? Porque eles dão um alívio no cérebro, por causa que eles têm a liberação de serotonina. Então, eles podem te ajudar a se sentir mais relaxado. Então, temos ômega 3, que está presente nos peixes, linhaça, chia. Azeite tem ômega 9, mas ele serve também nesse caso. E peixes em geral, sardinha, salmão. E sempre que puder comer peixe, é a melhor proteína que tem. Triptofano, que é o 5-HTPP. O que que ele faz? Ele produz precursor da serotonina. Ele produz serotonina no corpo, que é o neurotransmissor que dá relaxamento. E é mais presente aonde? Banana, ovos, aveia, iogurte. Então, todos esses alimentos eles vão te causar um alívio também. Então, caso você esteja com algum tipo de estímulo, é muito legal você usar esses alimentos ao invés de comer uma besteira. E frango também. E também tem o magnésio, que ele é um relaxante muscular. Então ele tem também em alimentos como abacate, que é um melhor alimento para emagrecimento, porque ele tem muitas propriedades de relaxamento, estresse e ajuda muito no shape. Então, pessoas aí, vocês têm que comer abacate. Eu uso todas as refeições todo dia antes de dormir. Castanha, amêndoas e espinafre também tem magnésio e podem ajudar muito. Mas é claro, controlar as calorias para você não sair botando alimento é, sem controle nenhum na sua dieta. Você tem que saber exatamente o que você está comendo para ter resultado. E também proteína, galera. Todas as fontes de proteína vão ajudar muito, porque eles causam a sensação de relaxamento, que eles melhoram a saciedade, fazendo que o cérebro se estresse menos e precise de menos alívio emocional. Ou seja, se você tá com esses impulsos nervosos e você come proteína, isso te ajuda em tudo. Todos os impulsos que você vai ter do cérebro. Mas é difícil quando você já tem um impulso forte e você vai lá e comer um frango, né? Então, se você tem que prevenir. Então, se você aplicar tudo isso, você vai se dar muito bem, não tem como dar errado. Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima.